Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 à primeira parte do versículo 9. Isaías 6, 1 a 9a. Quem tiver o boletim aí pode abrir, mas preferencialmente abram as suas Bíblias, porque o boletim foi encurtado aqui o texto e nós vamos fazer um estudo completo do texto bíblico e depois também vamos caminhar pela palavra de Deus e visitando versículo a versículo. Isaías, capítulo 6, versos 1 à primeira parte do versículo 9. Vamos aguardar, ainda tem os pais voltando ali de levar os seus filhos às salinhas. Vamos lá. Eu vou ler aqui, depois, durante a leitura do boletim, quando tiver versículo, nós podemos ler juntos, mas vou ler a primeira vez aqui para a comunidade. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque é por meio dela que o Senhor se revela a nós e à vida do teu Filho Jesus, ó Pai. É por meio dela que o Senhor desenha para cada um de nós o plano da salvação, Senhor, e nos traz luz, ó Pai, para, mediante a fé que o Senhor nos deposita, crermos em ti e na obra do teu Filho. Senhor, que ela seja a verdade nos nossos corações. Que hoje nós possamos, Senhor, sair daqui enriquecidos por ela, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Que a tua igreja seja edificada e, sobretudo, Senhor, que haja salvação no nome do teu Filho Jesus, por meio de quem nós oramos. Amém e amém. Queridos, o título aqui hoje é: a quem enviarei? O livro de Isaías, ele não é um compilado cronológico, como é comum nos livros proféticos. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o capítulo 6 tenha ocorrido depois do capítulo 15 e por aí vai. Então, o capítulo 1, 2, 3, 4 e assim vai, ele não segue uma ordem exata no tempo. Isso é muito comum, eu disse, nos profetas. Jeremias,
Daniel, capítulo 2 e 3, é numa ocasião diferente ou posterior a outros capítulos, e isso é muito comum. Então a gente não sabe se esse momento aqui talvez tenha ocorrido num instante mais inicial da vida profética de Isaías, né? Mas a gente sabe que todo esse contexto teve ocasião 700 anos antes de Jesus Cristo. Isaías viveu por volta de 700 anos, 7 séculos antes do ápice dos tempos, da vinda do Messias. E esse texto é uma visão que Isaías tem, um encontro que ele tem com o Senhor no terceiro céus, muito semelhante à visão do trono de Deus que depois João tem e é revelado no livro de Apocalipse. Revelado em Apocalipse é redundante, porque Apocalipse significa revelação, mas já foi a frase. E nesse contexto aqui, onde é que nós queremos chegar? Onde nós queremos, no fim dessa manhã, compreender essa passagem? E o contexto hoje é observar que existe um processo em toda vida de um servo de Deus. Existe um processo, um desenvolvimento no conhecer a Deus. Na verdade, a palavra conhecer em hebraico significa relacionamento. Ninguém conhece alguém num cumprimento de mão, mas numa caminhada. Vamos ao boletim. Olhos, ouvidos e boca relacionam-se com a vontade de Deus. Bem como as coisas ocultas desde a criação do mundo encontram crucialidade na relação de Deus com o homem. O Senhor revela os mistérios do reino dos céus àqueles que escolheu. Depois visitem ali Mateus 13:11. Com Isaías, vê-se que há um processo em quem é chamado para ser enviado. A visão, o perdão de pecados e o chamado também implicam no estado, aí o estado do corpo. Assim, temos que enxergar se a inércia, se ficar parado, nos diz algo, e a ouvir o que fala o movimento dos lábios, uma vez que o Senhor já desvendou o maior mistério da sua vontade. Amados, eu disse há pouco, e essa palavra eu vou voltar nela durante a nossa exposição por essa manhã, de que nós estamos diante de um processo. E ele envolve olhos, ouvidos, boca, aqui do profeta, e tudo isso num contexto em que Deus se revela, em que Deus se aproxima do homem, e tudo isso só existe quando ele se dá a sua intimidade. Deus, ele usa meios para se revelar ao homem, e formas que são compreensíveis aos homens. Ele usa de formas em que o homem consegue captar aquilo. Aquele que ele tem e que vai chamar para si, ele se faz compreensível. E existem ainda mistérios que não foram revelados. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas, existem inúmeros mistérios na palavra de Deus em que nós não entendemos nem compreendemos, e nós só vamos saber na volta de Jesus. Mas o mais importante é que o maior dos mistérios é importante ser dito desde já. Esse já foi revelado. Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Esse, ele falou, e Deus fala, e falou por meio do seu Filho, pela sua morte e ressurreição. O grande mistério já nos foi dado. Seguimos com o boletim. Em um tempo determinado, no ano da morte do rei Uzias, o Senhor concedeu ao profeta Isaías uma visão,
em que ele é levado a ver o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Assim, a revelação aqui começa pelos olhos. Isaías viu o Senhor. Vamos ler novamente aqui o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É interessante que esse capítulo 6, ele começa assim: no ano da morte do rei Uzias. Então tem um tempo determinado. Existiu uma ocasião certa para essa visão. E o mais interessante, não gosto de dizer curioso, mas o que me chamou a atenção, o Senhor me levou a ver aqui foi, no fim de um tempo de um reinado terreno, vem cá que eu vou te falar de coisas eternas. No fim, ou no ano da morte do rei Uzias, num tempo em que há mudança de um reinado, de governança, de instabilidade política e social, de insegurança sobre o futuro. Vem cá, meu filho, que eu vou te revelar coisas eternas. Então é assim que começa esse texto. E Isaías diz que o Senhor, ele está o quê? Assentado. Isso significa que o trono tem dono. Há um rei. A majestade é muito clara, indubitável. E esse trono não é qualquer trono. Onde é que ele está localizado? Num alto e sublime lugar. Um alto e sublime trono. Significa que esse rei assentado, ele não é um qualquer rei. Ele é o rei dos reis. É assim que começa a visão que o Senhor dá-se a Isaías. Então, Isaías é levado a ver o Senhor. Mas não é nesse momento em que Isaías crê no Senhor. Esse não é a ocasião da conversão de Isaías, nem a primeira vez que ele dá-se a ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a fé não vem por meio da visão, não é verdade? Quem lembra aqui do conceito de fé que é registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, esse momento da vida de Isaías, desse processo de Isaías, ele já cria no Senhor. Não é porque ele viu, não se precisa ver para crer. Isso é importante deixar claro desde o início, né? Quem está esperando ver o Senhor para crer, está perdido. Não é esse o caminho. Então ele já tinha um relacionamento com o Senhor. Seguimos aqui. Vê-se que o seu trono é alto e sublime. O Senhor é excelso, está acima dos céus. O trono, sinal de majestade, elevado acima dos céus, evidencia que se cuida do Rei dos Reis. E ele está assentado. O seu domínio é inquestionável. O trono é dele, o Criador reina. Veja que a sua imensidão é apontada pelo inferior da vestimenta, que se expande sobre todo o templo, pois as bases de suas vestes enchiam o templo. Suas vestes alargam-se desde o trono que está no Santo dos Santos, Debir, ultrapassa o umbral, a divisão, e chega a todo o templo. O templo é Heical. Isaías contemplou a majestade do Senhor. E aqui, além dessa majestade, ele consegue enxergar a imensidão dessa majestade. As vestes que enchiam todo o templo
significa que as vestes do Senhor saíam do trono, e se a gente conseguir visualizar um pouco do que é representado isso no tabernáculo e depois no tabernáculo móvel e o templo de Jerusalém, existe um espaço onde é o Santo dos Santos e depois um véu que separa o outro espaço. E esse primeiro espaço, então, do Santo dos Santos, onde está o trono, o Debir, as vestes dele passam pelo umbral, pela essa divisão e alcança todo o templo. Alcança todo o templo. Isso mostra a imensidão dessa majestade. E o versículo 2, vamos à palavra, diz o seguinte: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Seguimos o boletim. Isaías observa ainda a presença de serafins, os quais estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Podemos ler juntos, irmãos? Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Havia asas para voar, mas havia também asas tanto para cobrir os olhos, o que indica que não se contempla de tão perto a glória de Deus, como asas para taparem os pés, o que demonstra reverência. Na visão lá de João, no Apocalipse, também os serafins estavam lá e cobriu os olhos. Mostra essa reverência à glória de Deus, que cega de tão forte que por si só ilumina toda a cidade da Jerusalém celestial. E cobrir os pés mostra uma reverência. Seguimos aqui, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses seres celestiais a serviço de Deus, seguimos no boletim, misteriosos para nós, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo é o Senhor. Aliás, a santidade de Deus é presente para o profeta de tal modo que esse atributo aflora por todo o livro e, por vezes, Isaías cunha a expressão, o Santo de Israel. Tem alguns exemplos aqui, Isaías 5, 19, 49, 7. Na verdade, por 12 vezes a expressão Santo de Israel aparece no livro de Isaías. Então, qual é a primeira, o atributo, na verdade, primeiro não, mas qual é o atributo aqui que é demonstrado, que Isaías escuta dos serafins? A santidade do Senhor, que Ele é santo, santo, santo. Esse é o atributo que é enfatizado. 3 vezes santo é o Senhor dos exércitos. Seguimos aqui no boletim. Aqui os serafins proclamam e o profeta ouve que o Santo de Israel é grandioso, é Senhor dos exércitos, Saba. Ele é o Senhor de toda a criação, do conjunto, exército, de tudo o que fez e mantém. A propósito, mais adiante, pela boca do profeta, é chamada a atenção de Israel sobre o Senhor dos exércitos. Olha o que Isaías diz no capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Pois bem,
Isaías viu o majestoso Senhor, também ouviu o clamor dos serafins sobre a sua santidade, a glória e o senhorio daquele que tudo criou. A visão dele é muito mais ampla nesse momento. E aqui é importante dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, de que ainda que exista uma legião de anjos e que ele é o Senhor de um exército, sim, a passagem não traz nenhum contexto militar, meus amados irmãos. E por vezes na igreja nós usamos de forma equivocada isso. Aqui, Senhor dos exércitos, está dizendo aqui, ele é o Senhor de tudo que foi criado, do conjunto das coisas, das estrelas, dos luminares, de toda a criação. Isso significa Senhor dos exércitos. Tanto é que se a gente seguir aqui no verso 3, olha o que diz o final. Toda a terra está cheia da sua glória. Conectando essa frase. Toda a criação está cheia da sua glória. Então, nesse contexto de Isaías, Senhor dos exércitos não é o general que vai adiante da batalha, mas o Senhor do conjunto de todas as coisas que foram criadas. Tá bom? Vamos para o verso 4. Mas antes, vamos fazer uma síntese aqui. É importante dizer, para a gente seguir nessa ideia de processo que eu vou frisar insistentemente com vocês. Isaías então viu o Senhor, ouviu os serafins, né? Viu e ouviu que ele é majestoso, que ele é glorioso, que ele é santo e que ele é Senhor de todas as coisas, e esse senhorio decorre porque ele é o quê? O Criador. E o Criador da sua vida também. Esse Deus maravilhoso e grandioso. Vamos ler o versículo 4 agora, na sequência. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Ao boletim. Na sequência, ao som da voz do Senhor, no seu chamar, as bases da entrada do templo para o espaço do Santo dos Santos, para o trono, tremeram e todo o local se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Pela voz do Senhor o local estremeceu. E Isaías enxergou que a presença de Deus é completa. A saber, a fumaça representa a presença de Deus. Queridos, depois vocês vão olhar Êxodo 19, 16, 40, também 34 a 35. Se quiser, quem gosta de anotar, leiam também Êxodo 24, 15 a 17. Nessa oportunidade de Êxodo 24, quando o Senhor chama Moisés e 70 anciãos para virem ao monte, os anciãos e Arão ficam ao pé do monte, sobe Moisés e o que os anciãos enxergam é como se houvesse fogo, uma grande fumaça. Então a fumaça aqui que enche o templo é de fato a presença de Deus. A fumaça que está ali, e por vezes também é representada como a nuvem, né? A nuvem que seguia o povo no deserto, mostra a presença de Deus. Eu cito aqui também no final desse parágrafo, 1 Reis 8, depois vocês vão ver, de 10 a 12, quando é terminado o templo, construído por Salomão, e aí a arca da aliança é levada até o Santo dos Santos para o templo, isso se enche de fumaça o templo. Então, o significado aqui do versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, ou seja,
A presença do Senhor era abundante naquele lugar. Contemplava-se tudo, e a vida de Isaías também ali. Então, a voz do Senhor, o que aconteceu com essa divisão entre o trono e o restante do templo? Entre Debir e Recal? Houve um chacoalho. Houve um tremor pela voz do Senhor. E ali Isaías, além de ouvir os serafins, agora ele escuta a voz do próprio Criador majestoso. Vamos lá. Versículo 5. Voltamos aqui ao livro de Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, estou perdido. Queridos, diante da revelação do Senhor, nós somos levados a um autoexame. Há algo que é verdadeiro e contínuo e ocorrerá com a vida de cada um que creu no Filho de Deus. Foi um dia enxergar-se. Dizer como Paulo: eu sou o maior dos pecadores. Diante daquele clamor dos serafins: santo, santo, santo. O homem olha para si e fala: impuro, impuro, impuro. O que eu estou fazendo aqui? Que momento é esse? Esse não é o meu lugar. Socorro. Estou perdido. Não há solução. Estou perdido. Ai de mim. Esse é o processo que todo que crê no Senhor Jesus Cristo passa por ele. Não tem como. Só quem se enxerga como pecador, como perdido, é que vai ser levado a saber que precisa de um Salvador, que precisa ser purificado para estar diante do Santo dos Santos. Se você passou por isso, dê glória a Deus. Você está nesse processo contínuo. E é interessante, meus irmãos, e importante dizer, que aquele que se entende como bom, como autossuficiente, que acredita que vai se achegar a Deus por si só, por meio das tuas obras, por meio da beleza de fazer beneficência, caridade, altruísmo, e por aí mais, está longe desse processo. Não conhece o que é graça. Aqui o Senhor revela a graça. Porque se Deus é santo, 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 e nós, pecador, 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 e ainda assim, ele se achega ao pecador, ainda que odeie o pecado, isso é graça. Eu não posso fazer nada nesse conjunto, nessa história, senão entrar com o meu pecado diante de tudo isso e falar: Senhor, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito um povo de impuros lábios. E é interessante que Isaías compreende tudo isso e ele demonstra a graça lá em Isaías 55:1. Vamos lá? Isaías 55:1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde,
comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É graça, é graça. Não há um mérito meu nessa história, e nem seu. Ai de mim. E é interessante aqui, vamos voltar lá em Isaías 6, aí eu peço para vocês voltarem em Isaías 5. Olha só qual é o processo que passa antes o profeta. Isaías 5, vou passar por alguns versículos aqui, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa. 11. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade e tal. 20. Ai de vós, dos que ao mal chamam bem. 21. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos. Ó, Isaías só enxergando o povo. Só o povo. Ai dos que são heróis para beber vinho e tal, e valentes para misturar bebida forte. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no encontro com o Senhor, como é que é? Ai de mim, estou perdido. Nesse processo, amados, Deus se revela, se faz conhecido, mostra a sua intimidade, revela a sua santidade e leva o homem a enxergar-se a si mesmo. E com isso vem a confissão. Ai de mim, estou perdido. E o interessante é que não é só ai de mim que estou perdido, que sou homem de lábios impuros. A conversão não é só para dentro, ela é para fora também. E ai de mim que habito, e ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e que habito um povo de impuros lábios. A conversão é para dentro, e imediatamente ela é para fora. Vamos ao boletim. Revelação, eis o termo. Desvendado para enxergar-se diante de Deus como indigno, bem como para ver a condição daqueles que estão em seu entorno, o povo em que habita. Assim, a observação do profeta em seu chamado é para dentro de si e para fora, para o autoexame e para alertar o outro, o próximo. Aqui está a centelha de um movimento a iniciar-se no chamado, qual seja o objetivo seguinte: é necessariamente o próximo. Como se vê na grande comissão legada por Jesus. Vamos ler juntos Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler agora, ainda em Isaías 6, voltando a Isaías 6, o versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ao boletim. Entretanto, antes do envio, é preciso saber que os lábios foram purificados. Assim, pela graça de Deus, a santidade do Senhor vai ao encontro da boca corrompida pelo pecado e toca. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A brasa viva da presença de Deus, hoje, nos seus filhos pela vida de Cristo, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição, purifica o pecador, separando-o para o envio. Amados, nesse processo,
há um momento em que o Senhor revela a vida de Jesus Cristo. Há, nesse processo da conversão, nesse processo de intimidade, em que o Senhor atrai a Ele aqueles que Ele mesmo, conforme Jesus disse, que atrairia a si quando fosse levantado. Nesse processo, em algum momento, na caminhada da vida de todo aquele que crê, Jesus Cristo é revelado. E depois, nesse processo de envio, a gente só pode ter a convicção que somente é chamado e enviado aquele que ele purificou, que salvou. Quem não foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo e anuncia qualquer coisa, é um impostor, não é aquele que de fato é chamado e enviado, um crente em Jesus Cristo. Né? Então a gente tem que ter cuidado aonde a gente ouve a palavra de Deus, os passeios que temos por aí por comunidades, o que vem da internet, porque anunciou e não tem Jesus Cristo no anúncio daquele que foi enviado, ele não foi enviado por Jesus. Ele não foi enviado pelo Pai. Deus revela aqui, é importante dizer, que revela a purificação do pecado, no singular. Ou seja, revela a vida de Cristo, a singularidade. Porque o pecado é não crer em Jesus. Aqui não são os pecados morais, os meus erros na caminhada, mas o pecado de não crer que leva à condenação. Então, é certo que essa brasa viva tirada do altar, dado a Isaías e dada a nós, que revela a presença de Deus nas nossas vidas, hoje por meio do Santo Espírito, é por ter sido dada a vida do Filho em sacrifício por nós. Aqui nós estamos falando de Jesus Cristo, do sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Na verdade, ele é muito mais que o sumo sacerdote. Ele é a oferta viva, ele é o sacrifício, ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele é tudo. Jesus Cristo é tudo. E é dele que nós temos que dizer: ele é o mediador entre Deus e os homens. Essa tenaz, essa pinça tirada do altar, dessa brasa viva que purifica, é a vida de Cristo que purifica em nós. E quando o Senhor nos olha vivo, ele não enxerga mais o nosso pecado. Por quê? Porque ele está vendo a justiça que ele fez e os atributos de Jesus na sua vida. Somente por isso, senão a gente continuaria no passo anterior. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Mas não, ele vem e purifica. Glória a Deus por isso. Seguimos aqui no boletim. A restauração do relacionamento do impuro com Deus Pai somente é possível por meio do Filho, Jesus Cristo, operada pelo poder do Santo Espírito. A vontade de Deus é atrair aqueles que lhe pertencem. E isso foi consumado pelo sacrifício do Filho. Vamos ler juntos João 6,44, primeira parte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o único caminho para vir ao Pai, para ter vida plena. Apenas quem é unido a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição tem vida eterna. Vamos ler Colossenses 2,12? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Queridos, nós participamos da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. É muito importante
sabermos que a substituição ocorrida na cruz, em que aquele lugar era meu e teu, porque só a morte poderia remediar o pecador, só o fim da escravidão poderia nos trazer liberdade. E é importante saber que essa conta foi paga na cruz, foi Jesus que levou sobre si as nossas dores. O Pai, agradou ao Pai moer o Filho em favor de nós, e isso nos dá salvação, isso ali nos imputa justiça perante Deus, nós somos justificados, mas mais do que isso, há uma sequência que nem sempre é pregada, e que, pela graça do Senhor, nós temos sido firmes nisso, que o Senhor Jesus nos atraiu naquela morte, nos levou a morrer com Ele, porque só é possível ganhar nova vida, ter novo nascimento, para aquele que morre. E nós passamos por esse sepultamento 3 dias, porque quando Ele é ressuscitado pelo Pai, a vida é plena, a morte é vencida, e ali nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Amém? Então esse desenvolvimento é por meio de Jesus Cristo. Essa é a centralidade, queridos. Nós estamos unidos a Cristo, ligados a Ele. Aquele que está em Cristo Jesus. Ali há novidade de vida. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Seguimos com o boletim. Assim, o profeta que viu o Senhor, que contemplou a majestade e a santidade de Deus, que enxergou a si mesmo como impuro, e que ouviu os enviados, os serafins do Senhor, exclamarem sobre a purificação do pecado, e foi purificado, então agora ouve diretamente a voz do Senhor que o indaga. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: vamos ler juntos, amados, com força aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Veja que Isaías não tem dúvidas de quem é a voz, quem de fato convoca e envia. Mais além, a pergunta mostra que a santa majestade é amorosa, a tal ponto de, ao invés de ordenar, chama. O envio dos seus servos é em amor. Amados, esse momento do processo é o momento do chamado. Vamos lembrar do processo? É importante. Vamos ver essa caminhada em Isaías e enxergar a nossa. Deus é revelado, se revela. Você passa a ouvir sobre o seu senhorio, majestade, santidade. Deus transforma o seu interior até ponto de você enxergar que não é nada, que não é honesto, que é mentiroso, que é fraco e que forte é Ele. Te reduz ao pó. E nesse processo você fala: ai de mim, estou perdido, preciso de um Salvador. Pela palavra, escuta a palavra viva revelada, o Logos, o eterno Criador que estava na Trindade, e num momento que a Trindade única se separa, e esse Cristo que estava na criação, desde o início da fundação do mundo, que já tinha sido imolado, chega num momento de entrar na história, se esvazia, vem,
e você passa a ouvir isso e compreender, e os seus ouvidos são abertos, esse é um tempo do processo. Mas agora chegou o chamado. A quem enviarei? Amados, é inevitável na vida do crente o chamado. Eu não sei em qual fase está a sua vida no relacionamento com Deus. Pode ser que você esteja ouvindo essas coisas pela primeira vez na vida hoje. Glória a Deus por isso. Que o Senhor faça as bases do seu coração tremerem à voz dele. Pode ser que você tenha escutado isso há um grande tempo, há um longo tempo. Pode ser que você esteja hoje aprendendo a dizer ai de mim, e confessando ser impuro. Eu não sei qual é o momento. Pode ser que você já ouviu do Senhor, a quem enviarei, mas em algum momento, no relacionamento com Deus, há o chamado. Não só para Isaías, para cada um de nós. Isso é fato no desenvolvimento da vida do crente. E aí ele vem e pergunta: quem há de ir por mim? Não, por nós, pelo reino. Ele chama porque há um serviço para a expansão, para o engrandecimento do seu reino, até a volta do seu Filho Jesus. E ele usa homens e não precisaria, porque ele quer um relacionamento contigo. Ele quer uma vida de obediência, de dependência, de ser vaso, de ser usado onde ele quer. Ele não precisaria dos homens. Misericórdia de mim, o pior dos pecadores, pela misericórdia dele poder anunciar isso hoje. Mas ele chama. Eu não sei onde você está hoje nesse processo, mas Deus, se não disse um momento na sua vida, Ele vai dizer: a quem enviarei? E olha como Ele pergunta, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, podendo ordenar. É amoroso esse Senhor. Queridos, seguimos aqui com o boletim. E quem há de ir pelo reino de Deus? A pergunta de Deus não é retórica, pois o chamado tem uma resposta direta do ouvinte. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, aquele que conhece a santidade do Rei Criador foi perdoado, ouve o seu chamado e atende a sua voz. Querido, é preciso separar aqui o chamado geral que todos nós temos, chamado geral, do chamado específico. Além do chamado geral que nós temos, há uma diferença na vocação de cada um. Aquilo que cada um foi chamado especificamente para fazer no corpo, e Deus distribui os seus dons de evangelizar, de ensino, de discernir espíritos, tudo para serviço do corpo, e cada um aqui vai servir ao corpo a maneira que o Senhor Deus atribuía a ele. Mas vamos ficar aqui então, fazendo bem essa diferença de vocação, dentro desse chamado geral. Qual que é a resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ore, meu irmão, peça a Deus, para no tempo dele, quando ele te chamar, que você reaja. Se ele te chamou, fala: Senhor, estou perdido, mas eis-me aqui. Verso 9. Então disse ele: vai e dize a este povo. Queridos, vamos ler o boletim. Ainda é importante sublinhar por que a purificação é justamente pelos lábios.
É exatamente pela boca, visto que Isaías é chamado a dizer: purificam-se os lábios, para em seguida o profeta abrir a boca. Então disse ele: vai e dize a este povo. É para ir e dizer ao povo, para ir e para proclamar, isso com os lábios limpos e todo o seu ser perdoado, para propriamente abrir essa boca para anunciar o Messias, o Filho de Deus. Aqui esses dois verbos expresso imperativamente, vai e disse, depois que você se colocou à disposição de Deus, ele reflete obediência e preparo. Vai, eis-me aqui, obediência. Nem todos estão dispostos a ir na hora que o Senhor chama. Isso é um processo, queridos. Veja a vida de Moisés. Não, eu não sei falar. Não, eu não vou. Então chama seu irmão Arão, ele vai ser o sacerdote. Jeremias, eu não tenho condições. Olha o que aconteceu com Jonas. Não vou. Bateu o pé, pegou o navio para o outro lado. Não é fácil. Abrir mão, porventura, de um trabalho, de uma melhor renda financeira, entre tantas outras coisas, para dizer: eis-me aqui. Muitos, não sei se esse é o termo, fogem do chamado. Não digo foge, tendo sentimentos de incapacidade, despreparo, mas tudo isso eu creio que é feito no tempo do Senhor, a maneira de Deus, porque Ele tem domínio sobre tudo. Mas, entre o chamado e o envio, existe um hiato. Entre Ele falar, quem enviarei, e falar, vai, existe um preparo. Olha a vida dos discípulos, caminharam 3 anos e meio com Jesus. Paulo, quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele passa 3 anos quietinho, vendo tudo aquilo diante das Escrituras, compreendendo a vinda do Messias. Depois escreve aos seus filhos na fé: olha, para ser presbítero, importa que não seja neófito, novo na fé. Então há um preparo para o envio. Isso é importante dizer também. Mas é enviado para quê? Para que Deus chama? Vai e dize. Por mais que o texto aqui inicial, se a gente parasse aqui e fizesse, e fosse muito mais restrito, e com uma interpretação pobre, a gente ficaria: diz a este povo, ouvi, e não entendais, vede. Na verdade, muito mais além. Olhando Isaías completamente, do versículo 1 ao último, não há profeta mais messiânico, mais claro. Não há profeta que escancara Jesus de melhor forma como Isaías. O chamado e o envio é para abrir a boca, e por isso que são purificados os lábios, para manifestar Jesus Cristo, para anunciar as boas novas. Não é para falar bem, não é para não ter palavra torpe. Tudo isso é consequência na vida do crente. Deixar de falar mal dos outros, deixar de falar palavrão, né? Esses tempos atrás eu ouvi uma pregação e que foi feita essa palavra e o foco foi esse. Como se aqui se tratasse da purificação dos lábios para bem dizer. É muito mais além, é para bem dizer sobre a história da salvação. É para contar sobre a notícia. A purificação se dá sobre os lábios justamente porque esses lábios devem proferir palavras que apontem para o Salvador. A revelação de Deus na sua vida, Ele ter sido feito revelado, dando a fé para você crer em Jesus, compreender que você é indigno, é para Ele te chamar, e é para Ele te enviar, e é para dizer sobre Jesus, a quem irá por nós, para a expansão do reino. Esse é todo o processo na vida de Isaías, na minha e na sua. Eu não sei qual é o estágio que você vive.
Mas ele não é um estágio de stand-by. E não pode ser. Jesus não se revela aos seus, senão para chamar e enviar. Somos embaixadores desse reino. Isso pode significar que você vai ministrar a sua família, ministrar um vizinho, aquele que trabalha, falar num grupo menor, dizer a uma congregação ou num estádio, ou mostrar a vida de Cristo na sua caminhada para as pessoas que passam por ela. Mas é para isso que ele se revelou para você noticiar sobre Jesus. Esse amor tremendo, esse amor completo, maravilhoso, não é para ser guardado, enclausurado. Amados, o processo, ele chega ao ponto da centralidade. Por isso que, e naquela pregação que estive, tristemente, Jesus foi dito em 1, 2, 3 minutos, como que se fosse uma obrigação do dizer. E a palavra aqui está dizendo o seguinte: olha, você está sendo purificado para ir e dizer o quê? Vamos ler a sequência aqui. Antes não, vamos já na palavra direto. Olha o que Isaías fala na sequência, capítulo 7, verso 14. Não precisa abrir, eu mesmo vou ler aqui para vocês. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha o que Isaías teve a sua boca e o seu chamado, e foi enviado. Para quê? Para falar de Jesus, as boas novas a este povo que ele habita. Olha só o que aconteceu e a força de tudo isso. Vamos para Lucas. Abram lá, Lucas. Lucas 4. Lucas 4, 16. Eita. Pronto. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele escolheu, Jesus, o livro do profeta Isaías? Não. É lido em sequência isso. Nas sinagogas começava lá, depois ia livro por livro, desde Gênesis, e chegou. E naquele sábado ele estava lá e falou, vem cá, lê esse agora, a sua leitura é essa. E ele, abrindo Isaías, o livro, achou o lugar onde estava escrito, onde era para dar sequência nos estudos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que Isaías foi chamado para ter os lábios limpos? Para anunciar Jesus. É isso que diz o texto, é isso que diz Isaías, e a todo tempo ele proclama. Centralmente, seguimos com o boletim, o chamado e o envio foram para dizer sobre o servo sofredor que viria. Assim, a boca perdoada do profeta passou a anunciar o Messias, a vinda do Cristo. Então seus lábios passaram a dizer que o Senhor tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, Isaías 9, 1b. E que o Cristo haveria de padecer para que houvesse salvação do pecador, visto que
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que texto lindo! Por que Isaías é chamado? Para que você foi ou será chamado? Para anunciar Jesus Cristo. Seguimos. Amados, vejam como Deus dá-se a conhecer ao homem pelos meios de cognição que ele mesmo forjou na formação do ser humano. Olhos, ouvidos, boca e toque. Ele revela a sua gloriosa santa majestade, assim apresenta-se aos sentidos humanos, aos ouvidos, abre para dar a fé para crer, e aos olhos dá a capacidade para fitar Jesus Cristo. Amados, aqui tudo isso é espiritual, representativo. Os olhos são espirituais, os ouvidos são espirituais, o toque é espiritual. E Deus se revela por meio da palavra anunciada. Então, não há espaço para sentimentalismo. É óbvio que eu posso me emocionar diante das coisas de Deus, mas Deus não está em si na emoção. Eu não preciso criar um clima aqui com fumaça e luzes e música de fundo no tom certo para alguém chorar. Não é assim. Eu anuncio a palavra e o Espírito é que age. Para salvação ou condenação. Certo? É Ele que convence do pecado. Não sou eu, é o Espírito, pela palavra revelada. Seguimos. Assim, quando Deus revela aos olhos e aos ouvidos do homem, o impuro reconhece-se diante do contraste da santidade do Senhor e seus lábios e vidas são purificados por meio de Jesus Cristo. Além disso, o perdoado que contempla o Senhor, por conseguinte, é chamado, ouve e responde, dispondo-se a ir e a anunciar a boa nova, Jesus Cristo. Queridos, eu vou insistir ainda que o tempo está longo, para a gente finalizar o último parágrafo, lembrando desse processo. Há um processo na vida de todo aquele que crê. Deus se revelou a você? Amém. Que bom, maravilhoso. Ele te leva a conhecer a grandeza dele, a glória dele, a majestade, que ele é criador de todas as coisas, ele é Senhor, ele te leva ao autoexame, ele faz você crer no perdão, na remissão de pecados pela vida de Cristo, tudo isso. Mas encerra aqui, a conversão é feita por ele te leva a arrependimento e te dá a fé. Mas encerra aqui, não, tem um momento em que ele vai te chamar. Olha o que aconteceu com o ladrão na cruz. Foi no seu suspiro final. Ali, ele foi revelado. Na vida dele foi rápido, ele mesmo assim, no finalzinho ali, ele ainda foi enviado. O que ele fez para o ladrão do lado? Pregou o evangelho. Está vendo que você está diante do Cristo? Até quem é chamado no seu último suspiro, proclama a glória de Deus pela vida do Filho. Não sei quando vai acontecer isso na sua vida, mas esse processo, que eu quero de toda a conversa de hoje, antes de ler o último parágrafo, é dizer para vocês, conversão não é ponto final, é ponto de partida. Repito, conversão não é ponto de chegada, é ponto de saída. Não é ponto de chegada, meus irmãos. Conversão é ponto de partida. E o Senhor é quem vai capacitar, o Senhor é quem vai aperfeiçoar, é Ele que vai sustentar tudo isso na sua vida. Não tenha medo. Seguimos e encerramos. E para quê? Volta a enfatizar antes. Para anunciar Jesus Cristo. A boca e a purificação
é para anunciar as boas novas do reino. Portanto, esse processo pelo qual passa aquele que teve os olhos e os ouvidos abertos, não encerra no perdão e no crer. Ao contrário, o conhecer a Deus é ponto de partida. Certamente, ele também é chamado pelo Rei dos Reis para ser enviado a serviço do reino. Consequentemente, responde, obedece, vai e anuncia a salvação ao povo. Vamos ler Isaías 52:8? Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Amém? Amados, conversão não é ponto de chegada, é ponto de partida. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos sobre todas as coisas pela vida do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra também, Senhor, por meio da qual o Senhor nos revela e nos faz crer no Teu Filho por meio da habilitação do Santo Espírito em nossas vidas, ó Deus. Se há aqueles que ainda não creem no Teu Filho, Senhor, que hoje eles possam, Senhor, terem os ouvidos destampados de que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e que é a vida do Filho, Senhor, que o leva à salvação, ó Pai. A todos os outros, ó Pai, que estejam em algum momento determinado nesse desenvolvimento, Senhor, que o Senhor traga a clareza, ó Pai, do chamado e o momento do envio, Senhor, para anunciar as boas novas de Jesus Cristo, Senhor. É assim que eu te peço, no nome precioso e doce de Jesus. Amém. Amém.